Ótimas notícias nessa quinta-feira, nação. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo avançou nas tratativas para a contratação de Jorge Carrascal e o meio-campista pode até ser anunciado durante o Mundial de Clubes. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa manhã de quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12 e também as imagens do treino do Mengão. É isso mesmo, nação! Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal Wesley Flá 12, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Basta clicar aqui, ó, nessa palavrinha inscreva-se. Clicou, já tá inscrito já. Deixa o like aí também que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, ótimas informações para vocês nessa manhã de quinta-feira. Feriadão, tem muita gente que tá acordando agora ainda, né? Vai dormir até mais tarde hoje, né? Feriado, mas tem muita gente que vai trabalhar também, hein? Inclusive eu que vou trabalhar hoje à noite. É isso mesmo, galera. Mas é o seguinte, galera, tem informação também de De La Cruz e Alex Sandro que foram a campo e treinaram. É isso mesmo, treinaram ontem, né? Já visando o confronto contra o Chelsea. Será que Alex Sandro e De La Cruz estarão à disposição do técnico Felipe Luiz? Tem também informação, nação, de Wesley e Vinha, né? Que fez um treino específico aí com o Felipe Luiz. E olha só, nação, mais informações para vocês de Mauro César também. Lembra do atacante Okafor que o Flamengo estava interessado? Pois é, tem informação também desse atacante hoje aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo eu vou trazer para vocês as imagens do treino do Mengão, nação. É isso aí, imagens do treino do Flamengo, né? Vou trazer o treino da quarta-feira, né? Treino de ontem, Flamengo que treinou ontem. E ontem, né, cara? Ontem teve aí um problema meteorológico lá nos Estados Unidos. O treino foi cancelado, né, por alguns minutos, por meia hora, eu acho. Meia hora, uma hora foi cancelado. Depois voltaram novamente, voltaram ao treino, né? Ontem estava previsto uma chuva muito forte, com raios, granizo e tudo mais lá nos Estados Unidos. O treino foi cancelado de última hora, mas voltou novamente. Eu vou trazer as imagens para vocês. Crédito das imagens, canal Flamengo TV lá no YouTube. Passa lá no YouTube, se inscreva no canal do Flamengo TV, valeu? Vou dar o play aqui, ó. Play! Tá aí, galera. Treino do Mengão, né? Treino de ontem do Flamengo, treino da quarta-feira. Flamengo visando o confronto contra o Chelsea. O Felipe Luiz, né, nação, que fez um treino específico aí com o Vinha e também com o lateral direito, o Wesley. E olha só, será que o Wesley pode ser titular contra o Chelsea? Tem informações aí de que o Wesley pode ser titular, cara. Mas é o seguinte, Varela jogou uma partidaça, né, mano? Eu tenho minhas dúvidas. Aí sobre essa informação. A gente não mexe em time que tá ganhando, né, mano? A gente não mexe em time que tá ganhando. E o Varela fez uma partidaça, né? O Wesley vinha bem no início da temporada, mas depois que foi convocado para a seleção brasileira por Dorival Júnior, né? Na época era o Dorival Júnior. O Wesley foi convocado, estava numa fase muito boa, mas depois que voltou da seleção que o Dorival Júnior convocou ele, não foi mais o mesmo. E o Varela vem fazendo partidas espetaculares, Varela vem jogando muito bem, mano. Surpreendendo todo mundo, jogando de lateral direito, lateral esquerdo, quando precisa joga no meio de campo também. E é isso aí, o Vinha, né, nação? O Vinha tá se recuperando aí, ó. Felipe Luiz, né, dando um treino específico aí para o Wesley e Vinha ontem, né? O Arrascaeta tá sentado lá no banco. Tem informação de Arrascaeta também, né? E Luiz Araújo que não participaram do treino ontem, mas não preocupa. Apesar que o Arrascaeta, né, nação, tava com um gelo aqui no joelho, né? Tava com a bolsa de gelo no joelho, mas não preocupa para o jogo dessa sexta-feira, né? Amanhã a bola já rola para Flamengo e Chelsea. Haja coração, hein, nação? Tá o Felipe Luiz aí, ó, cumprimentando o Vinha. Acho que acabou o treino do Vinha aí, né? O Vinha exausto, ó, exausto. E olha só, o Flamengo tá com 3 laterais esquerdos, né? 3 laterais esquerdos, Vinha, Ayrton Lucas e Alex Sandro. E tem informações que no final do ano o Flamengo vai dispensar um dos 3, hein, nação? No final do ano, em dezembro, o Flamengo deve negociar um desses 3 laterais esquerdos. O Flamengo não deve ficar com 3 laterais esquerdos, deve ficar só com 2. Então, vamos ver quem é que vai deixar o Flamengo, hein? O Alex Sandro
joga muito, né, cara? Joga muito, mas tem problemas físicos também. Vocês verem aí que o Alexandro tá voltando ainda, né? Tá voltando ainda, tem informação dele daqui a pouco. Ele que treinou ontem, daqui a pouco trago informação do Alexandro. Tá aí o finalzinho do treino do Flamengo, né? Jogadores deixando o campo. Vocês verem que jogadores titulares do Flamengo que foram titulares contra o Esperança, né? Tem poucos jogadores titulares aí que participaram do treino. Muitos jogadores fazendo controle de carga, né? Para ficarem a milhão para enfrentar o Chelsea amanhã. E hoje à tarde eu trago a provável escalação para vocês. No vídeo de hoje à tarde eu trago para vocês a provável escalação do Mengão. Tá aí o Felipe Luiz. Vai bater o escanteio lá. Vai bater o escanteio, Felipe Luiz. Aí, ó. Tá com saudade. Olha lá. Mano, gol olímpico aí, hein? Gol olímpico do Felipe Luiz. Tá tirando onda no treino, hein, Felipe Luiz? Tá tirando onda no treino, Felipe Luiz. Show de bola, né, galera? Show de bola. Acabou o treino do Mengão aí, acabou o treino do Mengão. Vamos para as informações do Flamengo, só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. É de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? Tem um galo cantando aí, é o galo do vizinho, nação. É o galo do vizinho, é um garnizezinho, gente boa. Ele canta pra caramba, não é meu não, é do vizinho. O pessoal pergunta, Wesley, e esse galo aí cantando aí no fundo, Wesley, é no treino do Flamengo que esse galo tá cantando? Não é não, nação. É o galo do vizinho aqui, um garnizé do vizinho, canta todo dia de manhã, mano. De manhã e à tarde, né? De manhã e à tarde. Aí, ó. Vamos que vamos, nação, para as informações do Mengão agora, galera. Daqui a pouco tem informação sobre o Jorge Carrascal, que pode ser até anunciado como reforço do Flamengo durante o Mundial de Clubes. Informação do Mauro César Pereira. Tem também informação do atacante Okafor do Milan, nação. Tem também informação sobre o Okafor do Milan. Daqui a pouco eu trago para vocês. E olha só, nação. Vou trazer a primeira informação aqui, né, sobre Luiz Araújo e De Arrascaeta, que realizaram trabalho de controle de carga e não foram a campo ontem treinar. É isso mesmo, o Luiz Araújo e De Arrascaeta, né, que começaram como titulares na vitória sobre o Esperança, realizaram atividades de controle de carga e não foram a campo ontem treinar, não participaram do treino. Teve uma foto aí do De Arrascaeta, né, coloca a foto aí pra galera ver aí. Aí tá a foto dele aí, né, na academia com um gelo aqui, né, no joelho aqui, mas não preocupa, nação, tá fazendo controle de carga, descansando para chegar a milhão amanhã contra o Esperança, não, contra o Chelsea amanhã, contra Chelsea, o poderoso Chelsea da Europa. E os times europeus estão reclamando, nação, estão reclamando que estão em final de temporada, estão em final de temporada, tá fazendo muito calor nos Estados Unidos, mas quando o Flamengo disputava o Mundial de Clubes em dezembro, com 80 jogos no final do ano, chegava lá com 80 jogos, 78 jogos, e os europeus com apenas 20, 25 jogos na temporada, a gente não reclamava disso, né, cara? A gente não reclamava disso, a gente perdia e aceitava a derrota. A gente aceitava a derrota e beleza, perdeu e dando-se pra lá. Agora os europeus estão perdendo aí, estão arrumando desculpinha, O Real Madrid empatou ontem com o Al Hilal, aí estão reclamando do calor. E por falar em calor, amanhã, no horário do jogo entre Flamengo e Chelsea, está previsto um calor de mais de 30 graus. E olha só, o Flamengo pode aproveitar no segundo tempo. No segundo tempo, se fizer esse calor de 30 graus... No segundo tempo, jogadores do Chelsea vão estar mortos em campo, hein, nação? E o Flamengo tem que aproveitar o segundo tempo. Ir com muita intensidade no segundo tempo para cima deles, que eles vão estar cansados. E é o seguinte, nação, vou trazer agora informação, né, sobre De La Cruz e Alexandro. É isso aí, primeiro eu vou falar sobre o Alexandro, que fez controle de carga, né, na semana passada e ficou de fora dos primeiros jogos do Flamengo, do primeiro jogo do Flamengo, né, contra o Esperança. Olha só, ele treinou normalmente ontem. Alexandro treinou normalmente, participou do treino com o grupo do Flamengo e não deve ser preocupação para o jogo contra o Chelsea. A gente pode ter um reforço de peso que é o Alexandro, cara. A saída de bola com o Alexandro e as assistências, os cruzamentos que ele faz e as assistências que ele dá lá na frente no ataque, quando ele vai pro ataque, cara, é outra coisa. O Ayrton Lucas é um jogador que eu gosto dele, é um jogador que corre muito, tem raça, marca bastante, mas a técnica do Alexandro é apurada, né, cara? É um jogador inteligente, de técnica, que sabe tabelar, sabe cruzar, sabe dar um passe.
O Ayrton Lucas é um jogador que ajuda bastante na marcação, na intensidade na marcação, mas tem hora que ele, na hora de tomar uma decisão, ele toma a decisão errada. Infelizmente ele dá um passe errado, toca onde não deveria tocar, às vezes ele pega a bola, insiste demais em ir para cima do adversário, né, tentar driblar o adversário, mas o Alexandro é totalmente diferente, é um jogador que joga com cérebro, então eu gosto muito do Alexandro, que pode ajudar muito o Flamengo contra o Chelsea, nação. E agora, nação, olha só, vou falar do De Arrascaeta, né, treino dessa quarta-feira, o treino de ontem, De Arrascaeta não, De La Cruz, Wesley, olha só, De La Cruz ainda não está totalmente reintegrado ao grupo. O uruguaio, em fase de transição de recuperação da lesão no joelho esquerdo, fez algumas partes do treino, né, com o elenco e outra parte sozinho, com um preparador físico, né. O Flamengo tenta preparar o meia para a partida contra o Chelsea na sexta-feira. Ele será avaliado até lá, informação aqui do Globo Esporte. Nação, é o seguinte, cara, eu não quero enganar ninguém. Olha só, De La Cruz não treinou, não fez um treino tático até hoje. Até ontem ele não fez um treino tático. Se caso ele vier a campo e treinar apenas um dia, será que ele vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz? Eu acho muito difícil o De La Cruz jogar contra o Chelsea. Eu acho muito difícil o De La Cruz entrar em campo contra o Chelsea. É a minha opinião. Mas talvez ele possa treinar hoje, né? E ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas que eu acho muito difícil o Felipe Luiz colocar ele em campo do jeito que ele está ainda em fase de recuperação. Eu acho que ele ainda não se recuperou totalmente. E seria, né, um risco colocar ele em campo do jeito que ele está hoje. É a minha opinião. O De La Cruz, que tem muitas lesões, né, cara? Tem muitas lesões o De La Cruz. Foi contratado por 80 milhões de reais à vista. 80 milhões de reais à vista e vive no departamento médico. Infelizmente, né, galera? Infelizmente. É um bom jogador, mas as lesões atrapalham bastante ele no Flamengo. Seguindo aqui com as informações, nação. Vou trazer informação agora, né? Do Enzo Pérez, cara. Olha só aqui, ó. Enzo Fernandes, né? Enzo Pérez não. Enzo Fernandes falou sobre o confronto entre Chelsea e Flamengo. Olha só. Enzo Fernandes, meio-campista do Chelsea, elogiou o Flamengo e comentou sobre expectativa para o confronto entre as equipes. Na próxima sexta-feira, pela Copa do Mundo de Clubes, né? Abre aspas aqui para o Enzo Fernandes, meia do Chelsea. Olha só aqui, ó. A verdade é que o Flamengo eu conheço, porque fomos rivais quando eu estava no River Plate. É um clube muito grande a nível mundial. Tem muita torcida, muitos bons jogadores. Vai ser um lindo espetáculo. Eles são muitos, tem muita torcida. Será uma grande partida, falou Enzo Fernandes. Ontem ele falou isso, né, nação, sobre o Flamengo, sobre o confronto contra o Chelsea. E ele que quando estava na Argentina, ele fez uma caretinha lá pro Léo Ortiz, né? Ele debochou do Léo Ortiz lá no jogo entre Brasil e Argentina. Lá na Argentina, o jogo foi lá na Argentina. A Argentina venceu por 4-1, né? Ele fez uma careta lá pro Léo Ortiz, cara, e eles vão se encontrar agora novamente. E não tem só o Léo Ortiz não, viu, Enzo Fernandes? Tem o Pulgar, você vai encontrar com o Pulgar também. Tem o Léo Pereira também, que você vai encontrar com ele. Então, fique de olho aberto, hein, Enzo Fernandes? E o Léo Ortiz vai estar de olho em você também, viu? Vai estar de olho em você também. E é o seguinte, nação, vou trazer agora duas informações para vocês muito importantes. O jornalista Mauro César Pereira trouxe essa informação ontem na calada da noite. Ontem na calada da noite ele trouxe essa informação sobre o atacante Okafor do Milan e também informação sobre Jorge Carrascal. Primeiro eu vou trazer informação sobre o Okafor. Olha só, Flamengo desiste da contratação do Okafor, nação. Okafor, atacante do Milan. Graças a Deus que o Flamengo desistiu da contratação desse atacante, que eu trouxe os números dele aqui. Não sei como é que o Flamengo estava interessado nesse jogador. Boto cor-de-rosa. Abre o olho, Boto. Esse atacante aqui, pelo amor de Deus, não dá, Boto. Não dá. Graças a Deus que vocês desistiram e o Flamengo desistiu porque foi pedido muita grana pelo Okafor. E eu trouxe aqui os números de Okafor. Eu vou ver se eu acho aqui no meu caderninho aqui de anotações. Rapidinho aqui. Achei aqui. Olha só. Os números de Okafor, nação. Os números de Okafor. Fora as lesões que ele tem, hein? Fora as lesões que ele tem, ó. Quer ver?
O Okafor, ele ficou fora em 40 jogos por causa de lesões nas últimas 3 temporadas. Por lesões nas últimas 3 temporadas, o Okafor ficou fora de 40 jogos. Então, é um jogador que teve muitas lesões. Então, isso aqui, né, pelo amor de Deus, já são números super negativos. Já basta o De La Cruz aí que a gente vê que fica fora por lesão direto. Então, já é um quesito para não contratar o jogador. Tem muitas lesões. E olha só os números dele, ó. Números dele em 2024. Liga dos Campeões, 5 jogos, apenas 1 assistência. Nenhum gol e 1 assistência. Campeonato Italiano, 15 jogos, apenas 1 gol e nenhuma assistência. Copa da Itália, 1 jogo e apenas 1 assistência. UEFA Nation League, 2 jogos, 0 gols e 0 assistência. Total, em 2024, ele jogou apenas 23 partidas. Apenas 23 partidas ele jogou em 2024. Fez apenas 1 gol e deu 2 assistências. Olha os números desse jogador. Tem condições do Flamengo contratar um jogador desse? Então não tem como contratar um jogador desse. E só lembrando que em 2025 ele jogou apenas 4 partidas. Nós estamos no meio do ano e ele jogou apenas 4 partidas esse ano, nação. Então não tem condições, né, cara? Não tem condições de contratar um jogador desse que não tem 1 gol sequer na temporada 2025. Então, graças a Deus que o Flamengo desistiu do Okafor, atacante do Milan. E olha só aqui, nação, vamos para a informação de Jorge Carrascal que o Mauro César Pereira trouxe. Olha só, diminuiu a diferença da pedida do Flamengo, né, para a pedida do Dínamo da Rússia. Olha só aqui, ó. A diferença do que o Flamengo oferece pelo Carrascal e o que o Dínamo da Rússia pede é de apenas 1 milhão de euros. Olha só, a diferença é apenas de 1 milhão de euros do que o Flamengo oferece pelo jogador e do que o Dínamo pede para que o Flamengo pague pelo jogador. E com isso, a possibilidade dessa contratação acontecer é muito grande, nação. É muito grande a possibilidade do Flamengo fechar com o Jorge Carrascal. E segundo informação do Mauro César Pereira, a contratação do Carrascal pode acontecer durante o Mundial de Clubes. O jogador pode até ser anunciado como novo reforço do Flamengo durante o Mundial de Clubes. Informação aqui do jornalista Mauro César Pereira. E é o seguinte, nação, se for anunciada a contratação desse jogador, vai ser muito bom para o Flamengo, hein? Muito bom mesmo. E é o seguinte, nação, mais tarde, no vídeo de mais tarde, eu trago para vocês a provável escalação do Flamengo que vai enfrentar o Chelsea amanhã, né, nessa sexta-feira. Hoje, daqui a pouquinho, né, às 10h30 da manhã, Flamengo faz seu último treino visando o confronto contra o Chelsea e Felipe Luiz deve definir o time titular que vai enfrentar o time inglês. E é o seguinte, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!